Há alguns assuntos que teriam causado sérias controvérsias no corpo de Cristo hoje, exceto que foram mencionados diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um desses assuntos é o dos demônios e da demonologia. O cristianismo moderno adora viver na ideia de que os demônios não existem, mas Jesus claramente nos disse que eles existem. Jesus não fugiu disso, não se esquivou, ele enfrentou o assunto de frente. Para começar este sermão, quero deixar claro para você: não brinque com demônios, não interaja com demônios, não jogue jogos demoníacos ou jogos de tabuleiro inspirados por demônios. Os demônios não são algo para se brincar ou levar levemente. Existe um mundo espiritual real lá fora, que pode literalmente afetar o mundo em que vivemos. Permita que isso seja um aviso. Não brinque com demônios. Não flerte com eles. Eu sei que o mundo e a mídia podem romantizar a bruxaria, a feitiçaria, os livros de feitiços, o tabuleiro Ouija, as invocações e o envolvimento oculto, mas a Bíblia nos adverte contra essas coisas. Existem programas de TV infantis que fazem com que crianças de apenas 5 anos recitem feitiços. Imagine só. O diabo não tem moral ou integridade. Ele não tem remorso nem empatia. Ele fará qualquer coisa para entrar em sua vida. Qualquer coisa relacionada ao mundo das trevas é algo que você não deveria abrir a porta para em sua vida. Para mim, parece que a sociedade está voltando aos dias em que os demônios eram vistos como algo bom. Na Grécia Antiga, a palavra daimon, derivada do verbo grego daistai, significando dividir ou distribuir, tinha conotações decididamente positivas. Os demônios na Grécia Antiga eram considerados possuidores divinos de poderes sobrenaturais, espíritos guardiões do destino ou anjos que ofereciam orientação e proteção, algo que raramente é retratado na arte ou mitologia grega antiga, já que sua presença era mais sentida do que vista. Ter um demônio naquela época, ou um demônio que ajudasse, era visto como algo bom no passado, e com a maneira como a TV e os programas de TV glorificam isso agora, parece que estamos voltando nessa direção. Para registro, não há tal coisa como demônios bons, como algumas pessoas afirmam e acreditam. Nenhum demônio é bom, demônios não se arrependem. Eles não mostram misericórdia. Tudo o que eles buscam é prejudicar os seres humanos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o diabo e seus demônios estão aqui na terra apenas para travar guerra contra aqueles que se associam com Jesus Cristo. Não brinque com demônios, porque o resultado final será arrependimento. Jesus nos contou a missão do diabo e de seus agentes em João 10:10. Ele os comparou a um ladrão cuja missão é roubar, matar e destruir. Os demônios não têm intenções melhores do que essas descrições. Francamente falando, eles podem te fazer bem para realizar sua missão de roubar, matar e destruir, se esse for o caminho pelo qual conseguirem atacar com sucesso uma pessoa. Fundamentalmente, você precisa entender que vive em um mundo cheio de espíritos. Você sabia que há um caso em que um homem possuído por demônios foi à igreja na Bíblia? Marcos 1:22 e 23. E ficaram todos admirados, de maneira que perguntavam uns aos outros, dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo a sua fama se espalhou por todos os lugares, em toda a região da Galileia. Do ministério de Jesus, vemos que um demônio poderia estar na igreja. Um homem com um espírito imundo estava na sinagoga enquanto Jesus ensinava o povo, e o espírito imundo clamava através dele. Havia algo ali que era muito sombrio, mas altamente inteligente e poderoso. Havia um verdadeiro portal para o inferno nesta casa. Todos os testemunhas viram algo espetacular e terrível naquela casa. De fato, o padre que foi convidado a realizar um ritual de limpeza na casa atestou o fato de que demônios estavam lá. Havia mais relatos de pessoas sendo pegas e arremessadas contra paredes e móveis por uma força sobrenatural. Figuras demoníacas estranhas aparecendo em diferentes formas, como a sombra de um homem, um monstro negro imponente, o fantasma de uma senhora idosa e murcha com olhos vermelhos e um capuz, além de óleo inodoro escorrendo da parede da casa. As operações dos demônios são muito reais. Pessoas relataram distúrbios inexplicáveis em suas casas, como objetos se movendo sem causa, sons inexplicáveis e aparições estranhas.
Outros relataram se sentir oprimidos por uma presença invisível, experimentando um profundo sentimento de terror ou encontrando manifestações que desafiam explicação natural. Essas experiências, muitas vezes, são ignoradas ou racionalizadas pela sociedade moderna, apontando para uma realidade que a Bíblia há muito tempo afirma: a existência e a operação de forças demoníacas. Nesse contexto, é importante que os cristãos sejam espiritualmente discernidores e fundamentados na Escritura. Cerca de uma década atrás, uma casa em Gary, Indiana, foi demolida por causa da atividade demoníaca que ocorreu lá. A casa foi apelidada de Portal para o Inferno. Inúmeras instâncias demoníacas ocorreram nesta casa. Por exemplo, as pessoas que moravam na casa às vezes eram possuídas por esses demônios. Em 2012, uma mãe que teve experiência na casa foi entrevistada. Das experiências que ela compartilhou, o fato de sua filha levitar acima da cama e ficar suspensa no ar chamou a atenção. A menina foi levantada da cama e levitou literalmente. O demônio falaria com a família, e a família descreveria a voz do demônio como soando literalmente como a morte. A senhora relatou que ela, junto com sua família, testemunhou um líquido claro escorrendo pelas paredes e passos que podiam ser ouvidos nas escadas do porão sem deixar rastro de ninguém. O que realmente chamou minha atenção foi o fato de que médicos, enfermeiras, um padre e vários policiais testemunharam esses eventos, que incluíram seu filho andando para trás em uma parede do hospital. Isso é algo que literalmente desafia toda a lógica, mas uma coisa que você precisa lembrar ao lidar com demônios é que eles são sobrenaturais por natureza. Apenas imagine, o filho dela andou para trás em uma parede de um hospital e todos os médicos e enfermeiras fugiram. Isso não foi testemunhado por uma pessoa, mas por várias pessoas. Também foi registrado que visitantes viram monstros negros feios na casa. Inúmeras atividades ocorreram naquela casa, o que foi confirmado tanto por profissionais médicos, agentes da lei, quanto por visitantes casuais. Zach Bagans, um apresentador e produtor do programa intitulado Aventureiros Fantasmas, comprou a casa em 2014 e a demoliu posteriormente. O resumo de seu relatório diz algo que havia dentro daquela casa que tinha a capacidade de fazer coisas que eu nunca vi antes, coisas que outros, portando as formas mais altas de credibilidade, também não conseguiam explicar. Havia algo ali que era muito sombrio, mas altamente inteligente e poderoso. Havia um verdadeiro portal para o inferno nesta casa. Todos os testemunhas viram algo espetacular e terrível naquela casa. De fato, o padre que foi convidado a realizar um ritual de limpeza na casa atestou o fato de que demônios estavam lá. Havia mais relatos de pessoas sendo pegas e arremessadas contra paredes e móveis por uma força sobrenatural. Figuras demoníacas estranhas aparecendo em diferentes formas, como a sombra de um homem, um monstro negro imponente, o fantasma de uma senhora idosa e murcha com olhos vermelhos e um capuz, além de óleo inodoro escorrendo da parede da casa. As operações dos demônios são muito reais. Pessoas relataram distúrbios inexplicáveis em suas casas, como objetos se movendo sem causa, sons inexplicáveis e aparições estranhas. Outros relataram se sentir oprimidos por uma presença invisível, experimentando um profundo sentimento de terror ou encontrando manifestações que desafiam explicação natural. Essas experiências, muitas vezes, são ignoradas ou racionalizadas pela sociedade moderna, apontando para uma realidade que a Bíblia há muito tempo afirma: a existência e a operação de forças demoníacas. Nesse contexto, é importante que os cristãos sejam espiritualmente discernidores e fundamentados na Escritura. A Bíblia fornece inúmeros relatos e ensinamentos que capacitam os crentes a reconhecer e resistir à influência demoníaca. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:11, admoesta os crentes a não serem enganados por Satanás, pois não somos ignorantes de seus desígnios. Isso implica um chamado à consciência e compreensão do reino espiritual, incluindo as estratégias e táticas das forças demoníacas. Ao ser exposto a coisas do mundo demoníaco, uma pessoa pode se abrir para o mundo das trevas. Sabendo que os demônios são reais, agora vamos falar sobre o que você pode fazer na luta contra eles. Em primeiro lugar, vista toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.